Sabia que em Portugal é possível encontrar espumantes em prateleira em método tradicional, portanto o método mais dispendioso de todos, por apenas 3,5€? Ele é simples e explicável. É precisamente na altura que o produtor vai iniciar a segunda fermentação em garrafa que tem que fazer a decisão de levaduras livres ou levaduras imobilizadas. É uma grande decisão, pois as levaduras livres são bem mais lentas e estão connosco desde 1700, assim como as levaduras imobilizadas, dado o avanço químico e de laboratório, foram possíveis serem desenhadas para acelerar um pouco o processo, evitando também a remoagem e outros processos dentro da adega que dá grande despesa. Se este assunto lhe interessa, não perca o próximo episódio da Garrafeira Virtual Maria de Lourdes. A celebração faz parte da nossa cultura. Bem-vindos à aula do vinho espumante. Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Luís Boneco, eu sou escritor internacional e certificado e este é mais um episódio da Garrafeira Virtual Maria de Lourdes, hoje completamente dedicado aos espumantes. Portanto, lembra o foco, a introdução à cultura do vinho. Portanto, queremos desvendar, sem grandes termos técnicos, o que está por detrás destes grandes produtores ou grandes negociantes, para vos ajudar a criar algum critério nas vossas futuras compras, sempre que se dirigem à prateleira para comprar os vossos vinhos, seja em que canal for. Ora bem, eu penso que é muito importante para começar o episódio, portanto, uma vez que estamos a falar de espumantes, conhecer um pouco este estereotipo que está montado, uma vez que foi na área de champanhe que foi conhecida e decifrada e, portanto, e documentada, portanto, o método de champagnoise, portanto, o método conhecido, o nosso conhecido método tradicional ou champanhês, portanto, o método de fazer vinho tranquilo ficar espumoso natural, se assim se pode explicar, e deixando, portanto, como estava a dizer, o champanhe aqui, portanto, com os status, portanto, sendo sempre mais caros, deixando um pouco o espumante, portanto, com um estereotipo assim também um pouco mais económico. Ora bem, ele não devia ser, porque o processo é praticamente igual para os dois lados e é um processo muito difícil de fazer, talvez dos mais difíceis de fazer, portanto, no ambiente adega, né? Portanto, ele requer todo o trabalho que é feito, portanto, nos vinhos tranquilos, portanto, branco, rosé ou tinto, uma segunda fermentação dentro da garrafa, assim como se estivermos numa denominação de origem controlada, teremos que esperar ainda 9 meses que o vinho esteja a contar com a borra antes de fazer o degorgement e mandá-lo para o mercado, que vamos então já ver step by step, portanto, como é que isso tudo funciona. Ora, isto para se falar do vinho espumoso é quase imprescindível, não temos que passar pela história, portanto, isto 1700, portanto, até meados de 1600, portanto, onde Dom Pierre Perignon, portanto, o monge Cister, chega ao mosteiro de Auvillé, portanto, uma vila da área de Champagne, e começa então a dar-se então o início de descobrir, praticamente podemos dizer, descobrir todo o processo que necessita até a garrafa até acontecer o vinho ficar espumoso. Portanto, ele não só organiza a vinha, como começa a fazer os blends, estamos a falar também de uvas tintas com uvas brancas e blendá-los, portanto, em sumo branco ou sumo rosé, portanto, e todo o processo que vai até ao fim, inclusive a rolha, que ele já muito curioso e ouvindo falar que na Península Ibérica já tapávamos, portanto, Portugal e Espanha, o vinho com um material cru, portanto, a denominada cortiça, e levou a cortiça também para champanhe, portanto, eles na altura tapavam as garrafas depois com o champanhe, para a pressão era tipo um bocadinho de madeira ou panos encharcados em azeite, né? Depois passavam com uns fios, tal, assim muito parecido como se faz hoje um muselé, o arame que temos que tirar sempre que abrimos uma garrafa, e praticamente todas as técnicas não só ficam feitas, como ficam, portanto, estabelecidas, portanto, são feitos os apontamentos, então, que dá origem então, ao grande manuscrito que a área de Champagne ficou, portanto, onde ficou, portanto, todas as técnicas que são necessárias, portanto, para o método tradicional. Esse livro vira, portanto, depois da morte de Dom Pierre Perignon em 1715,
o livro vira propulsor da cultura para o mundo. Isto é visto praticamente em duas maneiras. Portanto, os países começaram a visitar a região, trazendo então as técnicas para aplicar em casa, ou, como a história que vos vou contar, o requerimento mesmo até de técnicos da área de champanhe, portanto, para virem para o nosso país, de maneira que pudéssemos decifrar então com calma e fazer todos os apontamentos que são necessários para depois na adega podermos então praticar step by step de método tradicional. Ora, portanto, isto depois dele falecer em 1715, 1747 ou 1743, dá-se então início, portanto, à empresa que faz cria uma homenagem a Dom Pierre Perignon, portanto, com o vintage prestige Dom Perignon, que é feito pela uma empresa que nasce de Claude Moet e depois mais tarde Monsieur Chandon, e a partir daí o método começa a viajar pelo mundo, sempre com a área de champanhe, como é óbvio, propulsor, portanto, dessa cultura. Voltando aqui um pouco mais a Portugal, portanto, aqui já tem neste momento cerca de 100, 120 anos, portanto, as empresas mais antigas que eu reconheço é da Raposeira e as Cafés de São João, Raposeira desde 1900, portanto, já com 120 anos, e Cafés de São João com cerca de 100 anos. Portanto, aqui Raposeira, penso um pouco mais, tentando sempre trabalhar um pouco mais no preço-qualidade, e as Cafés de São João também um pouco divididas, penso eu, ainda entre portanto, os vinhos tranquilos e os espumantes, trabalhando uma área e outra, e é então que se dá uma das histórias que eu escolhi, penso que é das histórias um pouco mais que estão bem narradas e que estão certificadas e que já foram ouvidas. Eu tive a oportunidade de ler também na revista da Associação de Canções de Portugal, no qual eu sou sócio de 488. A Caça do Laranjo, portanto, isto estamos em 1947. Lembro, o vídeo não está focado para promover marcas, mas para motivos de informação ou de educação, portanto, vou ter que fazer. Queria uma empresa de vinhos, portanto, onde é que tinha os vinhos, fazia vinhos brancos e vinhos tintos, não existia ainda os vinhos espumantes. Isso, já para não dizer que os vinhos brancos eram muito austeros, ácidos, pouco apelativos, portanto, muito pouco apreciados, e para a Caça do Laranjo já um têxtil, um homem já abastado, já possuidor de alguma riqueza, da indústria têxtil, e era fornecedor, portanto, de uma das grandes marcas, ainda hoje, que é um grande monopólio, portanto, o Louis Vuitton, e já fazendo algumas visitas por ano a certas feiras que existiam, e conhecendo a elite parisiense, né? Ele, sem querer, tem uma reunião, ou acontece que consegue-se ter uma reunião com um técnico da área de champanhe, portanto, neste caso o Monsieur Junot, devia ser na altura o técnico Cella Master, portanto, o responsável pela marca Moet Chandon naquela altura, onde ele oferece-lhe uma garrafa, por simplesmente oferece-lhe uma garrafa de vinho, e o técnico, grande conhecedor também de vinhos bases, ou do que é preciso um grande vinho base para se fazer um grande espumante, contacta-o imediatamente e diz: Sra. Cássio, temos aqui então um grande vinho, você é preciso de um grande vinho base para fazer espumante, e não só aconselhou, como a Caça do Laranjo faz então, recruta, fazendo então um contrato, trazendo então o técnico, não se conhecendo bem por quanto tempo, mas tempo suficiente para se cifrar e para se deixar tudo muito bem claro dentro da Morganheira, que ainda hoje é uma marca que processa praticamente só método tradicional, portanto, com tudo feito, portanto, com a cultura toda praticada sempre no seu expoente máximo. A partir daí, as empresas começam a evoluir, e, como é óbvio, hoje temos muitos produtores que fazem grandes espumantes em Portugal. O método tradicional já é praticado, portanto, em praticamente todas as regiões. Reconheço sempre, e como é óbvio, uma vez que tenho que vos dar aqui uma satisfação nesse sentido, que as primeiras regiões estavam varosas, não só como o Douro Central e o Bairrada, que serão as de eleição, portanto, eu deduzo que terão que é sempre bom começar por aí e depois então estender um pouco ao resto do país, e já vamos perceber porquê.
O método tradicional, portanto, vamos então dar a explicação sobre o método tradicional. Eu vou agarrar aqui uma garrafa para se ter assim melhor a noção. O método tradicional é um método muito complicado e é óbvio que precisávamos aqui de muito mais tempo para falar sobre isso, mas fazendo aqui um pequeno resumo de como é que isso pode acontecer. Assim, o vinho, como vocês podem ver, é feito aqui nas cubas, ou fermentado, portanto é luteado, é feito todo o trabalho que é preciso para chegar ao vinho base. Portanto, o vinho base, no espumante, a única coisa que podemos dizer é que ele nunca deve ultrapassar os 11% porque vai sofrer uma segunda fermentação, portanto vai sofrer uma fermentação que lhe vai dar mais álcool, portanto requer vinho base. Portanto, enchemos a garrafa com o vinho base, depois vamos pôr então o licor de tiragem, portanto o chamado licor de tiragem, que é não mais um xaropinho com leveduras e açúcar, e depois vamos tapar então com uma carica croa, não mais que a carica que vocês costumam ver, portanto, em quase todas as garrafas de cerveja. Obviamente as leveduras, quando chegam lá dentro, começam a comer o açúcar e então dá-se então a segunda fermentação, fazendo então um pouco de álcool, portanto cerca de grau e meio, e criando então o CO2, portanto tornando o vinho espumoso. Como ele está tapado, o gás não pode sair, ele então envolve-se no tecido e cria então o vinho espumante. A partir daí, assim que essa fermentação acaba, as borras ficam lá dentro da garrafa, e então, que era o que estava a dizer, se formos numa DOC, ele tem que ficar, por exemplo, 9 meses, mas é consoante o que o produtor tem na cabeça. Portanto, aí esta parte chama-se autolise, e o que é que acontece? Mantendo o vinho em contato com a borra, portanto, vamos adquirir então sabores de panificação. Portanto, eu quando falo de panificação, falo tudo o que relembra pão, portanto, torradas, tudo o que relembra o fermento, a tosta, o biscoito, o croissant, portanto, qualquer coisa, porque depois depende da percepção de cheiro de cada pessoa. Assim que isso acaba, portanto, começamos então o processo da remoagem, a garrafa vai voltar, portanto, naquelas paletes em A muito conhecidas, às vezes que se vê nas fotografias, chamadas pupitres, onde eles vão começar então a fazer então os quartos de volta, que no fundo é para trazer essa borra e concentrar a borra, portanto, no gargalo. Uma borra, uma vez concentrada no gargalo, ela é congelada para podermos então pôr a garrafa na posição normal, sem que a borra venha para dentro do vinho. Automaticamente tira-se, ele vai expelir a borra toda, vai ficar limpo, e depois temos que pôr então o chamado licor de expedição. Portanto, o licor de expedição é nada mais nada menos que encher o resto da garrafa até ao normal. Ou se o vinho for para ficar igual ao que já estava, portanto, estamos a falar de gramagem, no qual eu vou-vos facilitar hoje uma tabela de gramagem para vocês conhecerem os estilos. Se o vinho for para ficar um pouco mais doce, ele então é quando se põe esse bocadinho que se reforça então a doçura, e então depois arrolhar e pôr então o muselé e preparar a garrafa para vir para o mercado. A partir daí temos então o método pronto. Como podem ver, é um processo muito trabalhoso, requer muito tempo, e principalmente quando os estágios passam de 9 meses, né? Portanto, aqui, se quisermos aumentar, portanto, essa panificação, se quisermos dar esse tom um bocadinho assim, um bocadinho mais envolvente, portanto, começa então a passar um ano e meio, portanto, eles normalmente funcionam por meses ou por anos. A média é de Portugal, posso dizer que não se prestasse assim por muito tempo, mas há produtores que já estão a fazer cerca de 3 anos, às vezes até mesmo 4 anos ou até mais. Não são assim tantos, e provavelmente vão sentir o resultado financeiro, portanto, nesse grande estágio, né? Portanto, as garrafas automaticamente começam a ficar. Para vocês perceberem como é que isso tudo funciona e como é que se cria os estilos, vou facilitar-vos uma tabela de gramagem, mas vou precisar que cliquem no episódio 2 para ver então a continuidade deste episódio. Obrigado, até já.